Boa noite, pessoal. Mais um vídeo da nossa sala de aula. Esse vídeo tem por objetivo, como os demais, gerar uma introdução para a aula do dia 8 de maio, na qual nós vamos discutir a história conectada, né? O tema da aula é história conectada, e para essa discussão nós selecionamos dois autores, Sanjay Subramanian e Sergei Gruzinski, né? Quem são esses sujeitos? O Sanjay Subramanian nasceu em Nova Delhi, ele é indiano, é um historiador indiano, professor de História Econômica na Cátedra de História Indiana na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e também é professor no Collège de France. Ele defende a história conectada a partir da história global. Em 1994, ele foi trabalhar na França, no Centre d'Études de l'Inde e de l'Asie du Sud, o Centro de Estudos da Índia e da Ásia do Sul, né? Ele foi diretor de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales, onde permaneceu por 7 anos. Depois ele foi para Oxford, na Cátedra de História do Instituto de Estudos Orientais. Em 2004, ele foi contratado pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Em 2013, foi eleito professor do Collège de France, onde ocupou, a partir de junho, a cátedra de História Global, né, na primeira modernidade. Até um dado interessante, porque quem propôs essa cátedra de História Global no Collège de France foi o Roger Chartier. Aliás, o Roger Chartier está na mediação dos dois autores, né? Roger Chartier esteve em 2001 numa sessão, ele foi comentador numa sessão em que o Gruzinski apresentou esse texto na França, né? E a sessão era composta também com o Sanjay Subramanian, que apresenta um texto diferente desse que nós vamos discutir. Então, não é o mesmo texto, mas o do Gruzinski é exatamente o mesmo texto que ele apresenta em 2001, que sai publicado em 2001, nos Annales, e que tem a introdução do Roger Chartier, porque o Roger Chartier estava mediando essa mesa. É o texto que a gente tem em português, que também foi publicado em 2001 pela Topoi, no Rio de Janeiro. Bom, enfim, essa cátedra de História Global foi proposta pelo Roger Chartier, para justamente para o Sanjay Subramanian no Collège de France. E o Roger Chartier é membro do Collège de France. Bom, o Sanjay Subramanian é também membro da Academia Americana de Artes e Ciências, foi eleito em 2009. É também membro da Academia Britânica, eleito em 2016, e em 2017 ele se tornou doutor honoris causa na Universidade Católica de Louvain, e ele fala 12 idiomas. O Gruzinski foi membro da École Française de Rome, de 1973 a 1975, e também foi membro da Casa Velázquez de Madrid. Em 1983, ele se associou ao Centre National de Recherche Scientifique, que o pessoal chama de CNRS, né? E se tornou diretor de estudos em 1989. Ele também é diretor de estudos da École des Hautes Études en Sciences Sociales, desde 1993. Em 2004, ele foi curador de uma exposição chamada Planète Métisse, no Musée du Quai Branly. Em 2015, ele ganhou o Prêmio Internacional de História no 22º Congresso Internacional de História da Ciência. Então, são esses os dois autores com os quais a gente vai discorrer, sobre os quais a gente vai discorrer, com os quais a gente vai trabalhar na semana no dia 8 de maio. Os dois textos, para a gente, como suporte à discussão dos dois textos, eu pedi para vocês, eu mandei para vocês por e-mail link de 2 vídeos que estão disponíveis na internet, no YouTube. Os 2 vídeos têm aquele dispositivo de você pedir a legenda, e tem a maneira de colocar a legenda traduzida em português, portanto, vocês podem fazer isso, mas eu peço que vocês tomem muito cuidado e apurem o ouvido, porque esse mecanismo, por um lado, facilita, eu entendo que facilita, mas por outro,
há um conjunto de erros de tradução que são, assim, assustadores, especialmente no que concerne aos nomes, mas não só. Então, prestem bem atenção, às vezes data, local, nome próprio, né, mas também, palavras, que não são bem entendidas e são traduzidas das maneiras as mais estranhas, porque como esses 2 autores estão falando de um universo do século XVI, e isso é uma coisa que une os 2 textos que nós separamos para essa aula, né? Então são 2 textos que têm a mesma característica, eles abordam o século XVI e eles abordam a partir da perspectiva dessa monarquia católica, né? Então, como esses textos retroagem ao século XVI, algumas palavras também são palavras pouco usuais, então as traduções são terríveis. Então, apurem os ouvidos, um, um vídeo está em inglês e um vídeo está em francês. Então, o vídeo do Subramanian foi uma intervenção que ele fez na Library of Congress, né? Então ele está em inglês, mas uma exposição excelente, porque ele se vale de um PowerPoint com muitas imagens, e eu escolhi justamente esse vídeo porque é um vídeo no qual, uma palestra na qual ele aborda os judeus portugueses no Golfo de Bengala, né? Então, está muito próximo, tanto em termos temporais quanto em termos geográficos, do tema que ele discute no texto. Então, como a palestra dele tem muitas imagens, ela ajuda a melhor situar o texto do Sanjay Subramanian. Até porque, como ele fala, como ele aborda uma temática muito pouco estudada no Brasil, que é a história da Índia, do Estado indiano e dessa colonização portuguesa em Goa, né, no Golfo de Bengala. Então, assim, para nós é muito difícil de acompanhar e essa palestra ajuda bastante. Então, ouçam, vejam o vídeo, eu acho que vai ser de grande auxílio para compreender melhor o texto. O vídeo do Gruzinski é um pouco, não chega a ser exatamente um vídeo, é uma entrevista que o Roger Chartier faz ao Gruzinski. Então, o Gruzinski concede uma entrevista ao Roger Chartier por ocasião do lançamento de um livro na França que se chama La machine à remonter le temps quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde, ou seja, a máquina de remontar o tempo quando a Europa começou a escrever a história do mundo. Então é uma reflexão historiográfica. Mas para fazer essa reflexão historiográfica, ele vai utilizar muito da reflexão que ele faz no texto. Então ajuda também bastante a entender o texto, porque ele contextualiza melhor o que ele entende por história conectada, tá? Então, acho que para dar uma maior, digamos, musculatura à compreensão dessa discussão, a entrevista serve muito. Mas como é uma entrevista, é praticamente um áudio, não tem, de muito diferente do vídeo do Subramanian, que eu escolhi, ele não tem nada, assim, é um selo de um selo mexicano que a gente fica olhando e, na verdade, a gente só fica ouvindo. Prestem atenção, apurem o ouvido, né, que vocês vão gostar muito desses 2 vídeos, né, desses 2 materiais que eu indiquei para vocês ouvirem e verem, né, até a semana do dia 8. Com relação aos 2 textos, né, eu só queria dizer que eles abordam, né, eu procurei selecionar 2 textos que ficassem dentro do mesmo período histórico e mesmo dentro da mesma região geográfica, digamos assim. Então, o Gruzinski vai falar da monarquia católica, ele não vai falar dos portugueses em particular, ele vai falar dos portugueses também, né, mas dos espanhóis. Então, ele fica
nesse jogo entre portugueses e espanhóis, né. Mas vai falar desse século XVI, tá certo? O Sanjay Subrahmanyam vai falar mais não, vai falar da colonização portuguesa na Índia, né, nessa região do Golfo de Bengala, também no século XVI. Então, eles trabalham na mesma franja, no mesmo recorte temporal, pegam o mesmo recorte geográfico, muito próximo, o mesmo recorte geográfico, e eles vão usar categorias um pouco diferentes um e outro. Então, prestem atenção também nessas categorias que eles usam, que são um pouco diferentes, um pouco distintas. A própria relação deles com história global também não é exatamente igual, então prestem atenção também quando eles se referem à história global. Mas a gente vai trazer todos esses temas na aula. Então, esse é só um aperitivo, só um começo de conversa, para vocês ficarem bem animados para acompanharem essa leitura, que não é uma leitura, eu sei, fácil, e ouvirem e verem os vídeos que também vão trazer para vocês muitos desafios. Espero que vocês deem boas risadas com a tradução, tem momentos que realmente são hilários, né? Mas eu também vou recorrer a esses vídeos, não na integralidade, porque cada um tem em torno de quase 1 hora, do Gruzinski tem 1 hora, o do Subrahmanyam tem 50 minutos, eu não vou recorrer na totalidade, eu vou tirar alguns extratos, eu até já minutei, eu vou pegar os extratos de um e de outro e vou retomar na sala de aula. E aí, nesse momento, a gente pode inclusive tirar dúvidas dessas traduções malucas que aparecem nas legendas, tá bom? Então, bom feriado do dia 1º, vocês têm bastante tempo para ler os textos e para ver os vídeos. Aproveitem. Grande beijo. Tchau.